O tempo hábil de tratamento ali para você agir é muito importante. Esse tempo resposta de agir, seja primeiro socorro, seja levando até a unidade, seja chamando o socorro, é primordial para o tratamento e para o sucesso do tratamento também. Vânia, eu vou te citar como exemplo, um exemplo assim, bem que todos vão entender. Imagina você amarrar seu braço. O braço da gente amarrado, ele consegue suportar sem jogar sangue, sem jogar comida, sem jogar oxigênio ali para aquele braço, ele consegue suportar em média 12 horas. Ele ainda consegue suportar isso. Mas ele concorda comigo que quanto mais tempo eu deixo aquele braço amarrado ali, ele vai sofrer, ele vai ter lesão. Concorda? A mesma coisa no coração. Se eu disser a você que esses 3 vasinhos aí são os vasinhos da vida, que vão levar comida, oxigênio e sangue para o coração. Quanto mais rápido eu abrir, melhor. Em média, eu posso abrir em até 12 horas. Lógico, uma pessoa que eu consigo abrir, desobstruir esse vaso em 1 hora, vai ser bem melhor e vai ter menos sequelas do que um paciente que eu consigo abrir em 12 horas. Então, um paciente que chega para mim em 1 hora e eu consigo abrir, excelente. Esse paciente vai evoluir com certeza com menos comorbidades do que uma paciente que eu consigo abrir com 12 horas. Mas de livro, de literatura, eu consigo abrir essa artéria, esse vasinho ali, em até 12 horas. E se você não consegue esse tempo hábil aí, não sei, por alguma situação, a pessoa não conseguiu chegar ao socorro, o socorro demorou, não conseguiu os primeiros socorros, você não tem aquele tempo ali suficiente. Demorou, a pessoa pode ficar com sequelas? Vânia, infelizmente sim. Veja, cada caso é um caso. Às vezes, por sorte, aquele vasinho, ele fecha, mas por obra de Deus, por obra do destino, enfim, abre espontaneamente. Só que fica uma lesão lá de 99%. Imagina, é a famosa tá vivo por um fio de cabelo. Isso. Essa expressão tá vivo por um fio de cabelo foi criada através do infarto. É uma expressão popular, mas faz todo sentido então, né? Foi criado Meu através do Deus. infarto, por incrível que pareça. Foi um cara lá dos Estados Unidos criou isso e popularizou-se e ficou isso. Enfim. Então, assim, nesses pacientes que estão, vamos dizer assim, subocluídos, não estão totalmente ocluídos, a gente consegue salvar mais, entendeu? Um exemplo, esse paciente chega pra gente com 18 horas, vamos dizer assim, passou de 12 horas. Mas, vamos dizer assim, quando a gente vai fazer o cateterismo lá, tá subocluído. A gente abre, consegue tranquilamente e esse paciente vai evoluir bem. O grande problema são os pacientes que, quando a gente vai estudar esse paciente, sei lá, 18, 24 horas ele chega no hospital, infartou depois de 18 horas que chegou lá para gente tratar. Está ocluída. Inevitavelmente, esse paciente vai evoluir com alguma sequela. Ele perdeu uma parte do coração dele. Aí, assim, o que é que o organismo faz? Ele vai tentar se adaptar. Se eu disser a você que tem 3 vasinhos ali, esses 2 que restaram vão tentar se adaptar daquela região que, vamos dizer assim, que foi perdida. Aquela região do músculo cardíaco, ela deixou de bater. E normalmente ela vai deixar de bater definitivamente, sabe? Por isso que o paciente, se eu disser a você que um vasinho desse é responsável por 33% da minha função cardíaca, vamos dizer que em média nós temos, sei lá, 100% de função cardíaca, em média. Normalmente é de 70%, 70% a 100%, o normal. Imagina que você tendo, sei lá, um exemplo, 70%. Você perder 30% de uma vez, você vai de 70% de função do coração para 40%. Então esse paciente ele vai evoluir o quê? Vai evoluir como? Cansaço. Às vezes aquele paciente, quando ele deita, ele cansa. Qualquer atividade que ele fizer, ele vai sentir um desconforto no peito, um cansaço excessivo. Aquele coração não vai conseguir bombear sangue direito. Então o que é que vai acontecer? Vai acumular aquele excesso de líquido no pulmão. Ele vai evoluir com o que a gente chama de água no pulmão, mas o nome científico mesmo se chama
edema pulmonar, entendeu? Tudo que a gente chama de edema significa excesso de líquido, sabe? Então, quando você tem edema no pulmão, excesso de líquido no pulmão, edema nas pernas, excesso de líquido nas pernas, entendeu? Então, o nome científico se chama edema pulmonar, mas para a população entender, água no pulmão. Então, assim, é uma doença de extrema comorbidade para a população e para a sociedade, desde que não tratado precocemente.